A paz do Senhor, Deus te abençoe. Estamos de volta, né? No vídeo anterior, eu li apenas 5 versículos lá em Oséias 4, mas é bom que você leia todo o capítulo, certo? Eu não li para não tomar muito tempo. Muito bem, vocês vejam que o profeta Oséias, quando ele falou essa palavra, né? Nós estamos assim vivenciando justamente tudo isso que o profeta Oséias falou. Era o que estava acontecendo lá. Quando Oséias escreveu, profetizou, foi no 725 anos antes de Cristo. Olha só quanto tempo, né? Mas a criança, ela precisa tomar consciência, certo? Conhecer no profundo. Deus vai te abençoar grandemente, vai te dar estratégias através da palavra falada e através de dinâmicas que você vai fazer. Eu vou te dar o exemplo de uma dinâmica, certo? Então, ela precisa saber o que é o pecado, a palavra pecar, como surgiu, né? Como a criatura ficou separada do seu Criador por causa do pecado, certo? Louvado seja Deus. Então, a palavra pecar não é outra coisa, o significado dela é errar o alvo, né? E tem uma dinâmica, uma bênção, que eu faço assim, eu uso a bola e uma cesta. Se você não tiver a cesta do basquete, você usa um cesto mesmo, um balde, né? E inicialmente brincando, né? Porque você vai ensinar brincando, né? Você primeiro faz a brincadeira, então cada uma, elas fazem a fila e vamos tentar fazer a cesta. O alvo aqui é acertar a cesta, né? Então todas participam e é aquela brincadeira tal. Então no final você pergunta para elas o que é pecar, o que é o pecado, né? E elas vão dizer alguma coisa, certo? Relacionado ao pecado. Aí você vai dizer o significado da palavra pecar e vai dizer quando nós erramos o alvo, nós pecamos. Qual é o nosso alvo? É Deus, é Jesus, é chegar no céu, né? Então, quando a gente faz algo que foge da vontade de Deus, então nós pecamos, certo? E o pecado, ele afasta o homem de Deus. E o pecado, ele exige uma disciplina. Errou, desobedeceu, então exige uma disciplina, certo? E compete aos pais disciplinar os filhos, né? E Deus também está lá em Hebreus capítulo 12, que a palavra do Senhor nos diz que Deus nos castiga porque nos ama, porque nós somos filhos. Quando nós somos castigados, quando não aceitamos a correção, então nós não somos filhos, nós somos bastardos, né? Você corrige seu filho, você não corrige o filho do vizinho, né? Então compete ao vizinho corrigir o seu filho. Muito bem. Então, a origem do pecado se deu lá no Gênesis, né? Quando Deus criou o homem e a mulher ela por não vigiar, né? Então, ela, por causa da concupiscência dos olhos, né? O desejo da carne, também, a concupiscência da carne, então ela caiu e fez o seu esposo cair também, né? Vejamos aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando diz assim: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Louvado seja Deus. Então, o pecado, primeiro o diabo, ele despertou a atenção, certo? Da mulher. Então, o que foi que houve como consequência? Houve o quê? Um interesse, né?
Houve um interesse e depois, por ver que ela era desejável, agradável, né? Então, era uma árvore boa, né? Então surgiu o que? O desejo, e ela executou, pôs em ação aquele desejo e tomou a atitude de pegar aquele fruto e comeu, né? Então daí veio o pecado, né? Então o pecado, ele surge assim por nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E são vontades diversas. Isso aí é tudo uma ação, certo? Louvado seja Deus. Então, quando formulou o desejo, então a consequência já veio a ação. Então, qual seria a atitude correta? Ter cortado logo, como a gente diz, tem um provérbio popular muito antigo, né, que diz assim, é cortar o mal pela raiz. Logo no início, quando despertou a atenção, ela deveria ter lembrado que o Senhor havia falado para o seu marido, né, ali, não comer daquela árvore, porque se comesse, morreria. Muito bem. Então, ela precisa saber que a nossa velha natureza, né, ela foi sacrificada por Jesus Cristo, né? Agora, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos salvos e agora estamos sob o domínio do Espírito Santo. Mas essa velha natureza, ela vive lutando constantemente, né, para que eu torne a praticar o que fazia antes, né? Então, o pecado entrou no mundo, por isso que todos pecaram. Nós vemos aqui em Romanos, louvado seja Deus, Romanos 5, versículo 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Louvado seja Deus. Aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 3. Louvado seja Deus. Pois é do interior do coração dos homens, e isso foi o Senhor Jesus falando, né? Que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz ainda ali em Romanos capítulo 6, se não me engano é o 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, a criança, ela precisa tomar conhecimento, estar ciente dessa palavra, certo? De que é necessário de haver uma reconciliação com Deus. Então, o pecado trouxe a morte, não é? A morte eterna, não é? E Jesus Cristo nos trouxe vida eterna. O homem foi criado não para morrer, o homem foi criado para viver eternamente. Jesus Cristo disse o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Então você veja que ali na palavra em Oséias capítulo 4, diz que não havia amor, não estava havendo amor, né? Então a palavra amor, ela foi o quê? Distorcida. Então para muitos ela está associada à pornografia, à malícia e a sexo, né?
A criança, ela precisa ter um crescimento harmonioso, né? Físico, mental, social e espiritual. Então, a criança, ela precisa sentir-se o quê? Segura, né? E para a criança se sentir segura, ela precisa ser o quê? Amada, ser aceita, né? E ela ter uma estabilidade, né? Então, uma criança amada é feliz porque ela sabe quando ela é amada e sabe quando é rejeitada. Então, a palavra amor, a gente ouve muito pouco falar. O que é o amor, né? Então, vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, louvado seja Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículos 4 a 8, apenas a parte A, certo? Louvado seja Deus. O amor é sofredor, né? Então aqui, deixa eu ver aqui, louvado seja o teu santo nome, Pai. Eu preciso, para não perder tempo, é aqui na carta, eu acho que é aqui em Timóteo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diz assim: quando fazeis o bem, sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus, porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas, né? Então, o amor é sofredor. Jesus Cristo sofreu por nós, então também nós devemos suportar o sofrimento, né? O amor, ele é benigno. Benigno é benéfico, benévolo, que vem do bem, né? O amor, ele faz você praticar o bem. O amor não é invejoso, né? Lá em 1 Samuel agora, eu não lembro direito o capítulo, mas diz assim que a inveja é a podridão dos ossos. Ou em Provérbios, meu Deus, eu vou confirmar para vocês depois, viu? Não vou deixar em dúvida não. O amor não se vangloria, não é presunçoso, a pessoa não se gaba, não vive se gabando, né? O amor não se ensoberbece, assim, não se torna soberbo, não se envaidece, né? Não se porta inconvenientemente, não é inoportuno, não é impróprio, né? Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Seja verdadeiro, Jesus é a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Eu vou parar por aqui, porque eu estou vendo que o tempo já passou, certo? Então, Deus te abençoe. Quando eu retornar, eu vou falar onde é que está aquele versículo sobre a inveja, o que eu falei, tá? Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.